aqui hoje repercutindo o Plano Safra 2021-2022, anunciado ontem à tarde. E eu vou conversar agora ao vivo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum, que já está aqui conectado com a gente. Secretário, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no canal Terra Viva. Bom dia. Bom dia. Nós é que agradecemos aí a oportunidade de poder informar com mais eficiência e com mais detalhamento ao produtor brasileiro o que foi o Plano Safra lançado ontem. Perfeito. Eu conversei com algumas pessoas do nosso setor, né? De forma geral, houve muitos elogios aí ao plano, diante de orçamento apertado, diante de tudo que a gente veio acompanhando, né, secretário, em relação às reuniões que foram acontecendo, esse aumento nos juros aí da economia. Então, a gente teve aí elogio à agricultura familiar, né, que vieram aí com mais recursos, a gente teve o programa de sustentabilidade muito maior, construção de armazéns, mas olha, com algumas pessoas que eu conversei, eles esperavam mais recursos para o seguro rural, né, R$1 bilhão, vem crescendo muito, mas algumas pessoas falaram, olha, o ideal seria 1 bilhão e 600 milhões, né, a gente tem que incentivar mais o seguro rural, principalmente em um momento de quebra na safra, como a gente está vendo hoje. Como vocês pretendem, né, fazer em relação ao seguro rural, nesse crescimento que a gente vem tendo? Por que a gente não conseguiu já ter aí um pouco mais de recursos nesse sentido? Bom, esse é o desejo nosso. E eu sempre tenho dito aqui que a gente nunca consegue fazer aquilo que a gente deseja. Nós fazemos aquilo que é possível. Então, nós dependemos para o seguro de um orçamento e nós dependemos muito do Ministério da Economia. De lá houve um esforço grande, mas esse momento de ajuste fiscal que o país está passando não nos deu essa condição. A ministra Tereza Cristina, o tempo todo, a conversa foi feita, os projetos foram realizados, o planejamento em torno de 1,4 bilhões para o seguro, o que daria um aumento considerável na nossa área segurada e no número de apólices. Com R$1 bilhão, nós vamos conseguir fazer aí em torno de 156 mil apólices. E vamos estar segurando aí em torno de 11 milhões de hectares. É preciso avançar mais. Por quê? Porque precisa entender que o seguro não é apenas um embelezamento na produção rural. O seguro é uma garantia que se dá. Então, o pequeno produtor ele tem dificuldade de acesso ao banco porque, às vezes, ele não tem a garantia suficiente. Os bancos se sentem mais confortáveis em emprestar quando aquela área dele está segurada, porque ele sabe que, no caso de intempéries, o seguro vai lá e cobra. Nos últimos dois anos, as seguradoras do seguro rural no Brasil pagaram mais de R$5 bilhões de indenização. Então, isso dá segurança às instituições financeiras para emprestar e dá segurança ao produtor rural. Isso tudo feito em função de um trabalho realizado do MAPA com a Embrapa, que fez o zoneamento agrícola. Então, o produtor hoje planta com a previsão. Qual é o dia que ele pode plantar, que ele prepara a terra, porque ele está conectado com as questões climáticas. Certo. Então, nossa luta continua. A ministra deixou muito bem claro ontem. Nós ainda não desistimos do 1,4 bilhão para o seguro. Durante essa trajetória, vamos continuar lutando para ver se a gente consegue esse orçamento extra. Perfeito. Falando um pouquinho aí de economia, taxa de juros, né? A gente estava vendo a questão da equalização de juros entre Banco Central, os ministérios, está mais caro para o governo subsidiar. Esses juros que a gente está entre 3% e 8,5% também foi um juros negociado, né, fortemente. E outra pergunta que eu já gostaria de emendar também é que no ano passado os recursos esgotaram nos bancos aí por volta de outubro. A gente corre o risco disso acontecer novamente, diante também do orçamento apertado? Veja bem, o fato dos recursos terem se esgotado muito rapidamente, principalmente na área de investimentos, se deram pela confiança que o produtor rural está tendo na política agrícola do país. Isso fez com que ele tivesse a coragem de fazer investimentos a médio e longo prazo, não é? Preparando-se para uma safra cada vez maior. Então, esse é um sinal bom. Agora, nós precisamos encontrar mais recursos que venham da iniciativa privada, recurso privado, através dos fundos externos. A aprovação do FIAGRO agora, lá pelo Congresso, foi excelente, porque é um fundo que cria condição do mercado de capitais
investir no agro, porque antes o mercado de capitais investia só no crédito imobiliário e é preciso investir no agro. E o agro agora, como é o segmento que tem a menor inadimplência no Brasil no momento, nos últimos 3 anos, então tornou confiável. Nós temos que buscar dinheiro privado para ajudar a financiar. O governo sozinho não dá conta. Esse Plano Safra, ele financia aí em torno de 1/3 das demandas. Os outros 2/3 vêm das trades, às vezes tem município aí que até o posto de combustível é que está financiando o produtor, não é? Então, nós precisamos melhorar realmente o crédito. Essa é uma luta permanente aqui da ministra Tereza Cristina para que a gente consiga trazer o capital privado, que está entrando. Esse ano já entrou bem, a CPR teve um aumento considerável na contratação. Sim, sim. Nós estamos trabalhando na CCA, que é também para ampliar essa captação de recursos. Agora, os juros que você me perguntou no início, eles ficaram bem confortáveis, porque no momento que o mundo inteiro tem uma alta nas taxas de juros, o mundo inteiro, o Brasil subiu a taxa Selic e tem uma tendência de alta. Então, como os nossos juros são pré-fixados, e no caso de investimentos, tem prazos longos de 8, 10 anos, então nós conseguimos adaptar um juro que permitisse você alavancar dinheiro com esse recurso equalizável, porque dos 13 bilhões equalizáveis, nós alavancamos 91 bilhões. Certo. Então, se eu tiver um juro menor, eu vou precisar de mais dinheiro para equalizar. Sim. Mas veja bem, lá no Pronaf, o juro era 2,75, subiu para 3. Então, foi bem confortável, não é? Sim, sim. Então, se você for comparar com a inflação, os juros subiram menos do que a inflação do ano. Bom, a gente tem mais um minutinho aqui, infelizmente o tempo passa voando, né, secretário? Eu queria fazer várias outras perguntas, mas de forma geral agora, passado o anúncio, né, qual o balanço que vocês fazem de um plano mais verde, como a ministra falou também, agricultura mais verde, mais investimentos em armazenagem, como era um pedido também do setor, que balanço a gente pode fazer? De que nós vamos ter uma safra recorde novamente. Há um entusiasmo para isso. E a questão o armazenamento, que nós crescemos os recursos em torno de 84% em relação ao plano passado, vai permitir construir mais 500 plantas de armazéns, ou seja, em torno de armazenar mais 5 milhões de toneladas. Nós estamos aumentando a safra, nós temos que aumentar o armazenamento. É super importante. E o verde, todos os projetos e todos os programas financiados pelo Plano Safra, e isso já vem de vários anos atrás, sempre foi ligado à sustentabilidade. Nenhum deles deixou de exigir cumprimentos da legislação ambiental por parte do tomador de empréstimo, do tomador do dinheiro. Agora, nós forçamos mais porque o ABC virou um exemplo para o mundo. O mundo inteiro quer saber por que o Brasil tem tanto sucesso com o programa ABC e que nós estamos dando exemplo ao mundo de sustentabilidade. Perfeito. Por isso, foi investido 100% de aumento de recursos para o ABC. Perfeito. Rumo, então, cada vez mais a uma agricultura verde e aos 300 milhões de toneladas de grãos, como a ministra falou ontem, né, secretário? Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Jornal Terra Viva. Até a próxima. Até a próxima.